fui convocado para falar de raio-x aqui para vocês. É a minha prática diária, ver raio-x de tórax. Né? O professor Domênico Capone, que estava aí no programa, ele não pôde vir, não pôde comparecer. Ele que falaria mais da parte de tomografia, ultrassom, mas eu vou falar alguma coisa para vocês, trouxe algumas imagens, alguns casos reais aqui, para a gente dar uma olhada. E a ideia dessa oficina, na verdade, não é fazer uma aula muito formal, não. Tá? Da aula de raio-x vocês tiveram na faculdade, né? São todos médicos, tem enfermeiro, são todos médicos. Então vocês tiveram aula de raio-x na faculdade, o problema é a prática do dia a dia, né? Aquela imagem que você fica com dúvida, o que é isso, será que é, como é que eu investigo. É isso que eu vou tentar abordar aqui com vocês hoje. Vou fazer uma pequena apresentação, não tão pequena assim, de base da radiologia, algumas imagens fundamentais do raio-x de tórax, tá? Mais voltado para a tuberculose, que é a doença que a gente mais está procurando, né, na atenção básica, mas não pode deixar de pensar em outras doenças também, às vezes são mais frequentes, dependendo da que você está trabalhando. E depois vou mostrar imagens. Eu tinha olhado se eu conseguia um negatoscópio, a gente viu alguns raios-x que eu trouxe, mas como eu não pedi com antecedência, eu não sabia que ia ter essa oportunidade, não tem negatoscópio. A gente pode usar ali a luz natural, tem um cantinho ali com luz natural, a gente pode colocar e olhar algumas imagens ali. A ideia era até separar vocês em grupos e cada um olhar algumas imagens, a gente ia discutindo, tá? Vamos ver se dá pra gente fazer isso depois. Porque a gente tem bastante tempo, até meio-dia, né, essa oficina. Então dá pra gente conversar bastante, tá bom? A gente chama de Union, International Union Against Tuberculosis and Lung Disease. Se vocês entrarem na internet e procurarem a página deles, International Union Tuberculosis Against Tuberculosis and Lung Disease, vocês vão ter acesso a essa apresentação. Mas eu acho que é uma apresentação muito boa, muito prática para a clínica, então eu costumo usar. Ela é aberta. Você pode baixar essa apresentação e aqui tem, você bota seu nome, a sua instituição, o encontro, a data, que você pode usar para qualquer coisa. Tá? Ela está em inglês, mas não é uma coisa complicada, porque a gente tiver dúvida, a gente vai traduzindo. Tá? O objetivo dessa apresentação é rever a radiologia básica para a clínica. Tá? Eu acho que se adequa bem para esse tipo de encontro que a gente está tendo aqui. Tá? Então, objetivos primeira coisa que você tem que ver no raio-x, analisar a qualidade técnica do raio-x usando coisas simples para avaliar isso. Não é uma coisa complicada. Atualmente, com o raio-x digital, isso ficou muito mais fácil. Antigamente, você pegava um raio-x, parecia que estava de lado, estava todo torto na chapa, ou estava muito penetrado, ou pouco penetrado, uma série de problemas. Hoje, principalmente no PSF, você tem um certo acesso ao raio-x digital, pelo menos no Rio tem muito, e essa coisa diminuiu. Mas, de vez em quando, vocês vão pegar uma região, uma técnica, se tiver uma técnica ruim, interfere na interpretação. Então, a primeira coisa é ver se está bem feito, para você saber não errar na interpretação. Depois, identificar a anatomia. Tá? Raio-x de tórax tem que ter uma noção de anatomia. Lembrar que o órgão é tridimensional e as imagens estão todas chapadas ali num plano só. Então, tem uma coisa chamada superposição de imagens. Você tem uma imagem na frente e outra atrás, quando você olha de frente, parece que é uma imagem só fazendo um quadrinho. Na verdade, um trilho para cá e outro trilho para lá. Aí não é um quadriculado. Reconhecer os padrões radiológicos de doença e descrever usando uma terminologia apropriada. Às vezes você precisa de um parecer, de um raio-x, não tem como mandar um raio-x, como você vai conversar sobre aquele caso com outra pessoa. Então você conhecer a terminologia, saber a ocasião de estar a lesão, para você poder discutir com alguém, até escrever lesão no lobo superior esquerdo, ou lesão justapleural à direita. Tem que conhecer um pouco esses termos para você poder informar. Descrever os padrões típicos e atípicos da radiografia, em especial na tuberculose pulmonar. A gente vai ver outras como pneumonia, vamos ver derramamento pleural, vamos ver outras coisas também. Vou mostrar também as tomografias. Então, começar com os aspectos técnicos, base radiológica, padrões de doença e manifestações radiológicas da tuberculose. Dos aspectos técnicos. Todo mundo lembra como é que forma o raio-x? Como é que é?
Lembra que isso aqui é uma oficina, tá, gente? Vamos conversar. Como é que forma um raio-x? Gerado um raio, não é isso? Lá na ampola do raio-x, né? Esse raio é uma onda que ele vai atravessando quase tudo, né? Atravessa o ar com facilidade, mas se ele chegar num tecido, numa matéria que seja muito densa, né? Ele não vai atravessar, vai refletir. E aí atrás eu tenho um filme, né? Que vai ser impresso por esse raio, dependendo da atenuação do raio, da força que o raio pegar no filme. Vocês pegaram fotografia de filme ainda, né? Não é todo mundo da era digital aqui não, né? Todo mundo já viu filme de raio-x, de fotografia, né? O que acontecia às vezes se você abria a máquina, sentar numa sala escura, estragava, né? Por que estragava o filme? Exposto à luz, a luz imprimia uma imagem no filme, só que ela imprimia tudo que era imagem, e aí ficava tudo preto. Tá? A luz batia, o famoso queimou o filme. Agora fala que queimou o chip, né? Não queimou mais filme. Então o que acontece com o raio-x é a mesma coisa, ele vai atravessar, quando ele bate no filme, ele vai empretecer o filme. Só que a força com que ele vai chegar nesse filme depende se tem alguma coisa na frente ou não. E aí ele vai passar mais ou menos, né, dessa superfície mais densa, dependendo da densidade dessa estrutura, desse corpo. Okay? Então, se for ar, ele vai bater no filme direto, vai passar todo o raio, vai deixar tudo preto. Então no raio-x tudo que é preto é ar. E vai ficando cada vez mais branco à medida que a densidade desse corpo que ele está atravessando vai ficando maior. Certo? Então eu tenho aqui um degradê que vai do preto ao branco, passando por vários tons, e com isso eu consigo saber qual é a densidade daquela estrutura que eu estou radiografando. Se é ar, vai ficar totalmente preto. Se é gordura, vai ter um certo tom de cinza. Se é um tecido mole, vai ficar gordura, próxima à gordura, né? Eu vou ter um cinza um pouco mais claro. Se for cálcio, né, como o osso, por exemplo, já vai ficar um pouco mais branco. Por aí vai. O osso, contraste de raio-x e metal. Metal é uma das coisas mais densas. Tá? O osso fica branco porque ele tem cálcio, e ele tem cálcio, então ele reflete o raio, então o raio não consegue passar, o filme permanece branco. Onde o raio bate com grande quantidade, vai ficar preto. Ok? Isso vai depender também da força que eu vou colocar no raio-x. Né? Eu posso regular o meu raio-x por uma certa intensidade, para ele atravessar com mais força. Isso é que dá o grande problema da gente radiografar uma pessoa muito magra, com tórax pequeno. Se eu botar a mesma quantidade de raio para uma pessoa magra, uma pessoa com tórax maior, a pessoa com tórax maior vai ficar com um raio-x mais branco do que a pessoa maior. Então isso tem que ser regulado de acordo com o tamanho do tórax da pessoa. Esse é um erro que muito técnico faz. Radiografa todo mundo com a mesma amperagem, a mesma quilovoltagem. Aí o gordinho fica com o pulmão todo branco, parece ter pneumonia na base, e o magrinho parece que tem enfisema pulmonar, está tudo preto. Tá? Então por que a gente vê o que a gente vê? As estruturas são visíveis no raio-x por causa da justaposição de duas densidades diferentes, que criam uma interface. Por que o pulmão é um órgão ótimo para se radiografar? Até hoje, se continua fazendo raio-x de tórax. O Röntgen inventou raio-x de tórax em 1800 não sei o quê. Até hoje se faz raio-x de tórax, então é super útil para a gente. Porque o tórax, principalmente o pulmão, ele tem todas as densidades, aquelas densidades todas que eu mostrei para vocês, tem de tudo isso no raio-x de tórax. Eu tenho ar dentro do pulmão e fora. Eu tenho densidades de água, né, de músculo, que é a coisa mesmo, no coração, nos vasos, né, no diafragma, né? Tudo isso tem densidade de água, de músculo. E tem densidade de osso, né, no cálcio dos ossos. Então isso faz o quê? De várias densidades, uma por cima da outra. Então isso faz um contraste que permite que eu veja muita coisa no tórax, no raio-x de tórax. Se eu fizer um raio-x de fígado, o que eu vou ver? Fígado é bom para ultrassom. Né? Se eu quero ver fígado, eu faço tomografia e faço ultrassom. Não adianta eu fazer um raio-x de fígado. Tá? Vai me dar uma imagem boa. Já o pulmão dá, o tórax dá, porque eu tenho todas essas imagens superpostas e aí eu faço um contraste, consigo separar uma coisa da outra. Tá? Além disso, o tórax tem uma grande vantagem de ser um órgão, o pulmão ser um órgão simétrico. Então eu posso comparar um lado com o outro. Isso facilita de procurar lesões. Se eu tenho um órgão único, eu tenho certa dificuldade, saber essa densidade que ele tem assim, é normal, isso é normal, esse nódulo está aí porque tinha que estar aí mesmo, é um vaso. O pulmão, apesar de eu ter muitas estruturas,
né? Ele é simétrico e eu posso comparar o que tem de um lado, geralmente tem do outro. Se tem uma coisa de um lado que não tem do outro, já me chama a atenção, certo? Então, procurando algumas coisas para dar essa aula na internet, aí eu achei uma aula que era Radiologia de tórax para idiotas completos, em inglês. Já viram aqueles manuais em inglês? Né? CAD-CAM para dummies, né? Então, existe isso também. Lembra aquele livrinho de eletro do Jornal Brasileiro de Medicina, que é um livrinho estudo dirigido de eletro? Eu tinha um colega que dizia que aquilo era eletro para idiotas também, porque aqui é um estudo dirigido que facilita você entender. Tá? Não estou querendo dizer que vocês sejam idiotas, não, pelo contrário. Tá? Se isso não fosse bom, não existia tanta coisa publicada para quem não domina o assunto. Tá? Bom, então se eu tenho várias densidades diferentes próximas, eu crio uma figura chamada sinal da silhueta. Tá? O que é o sinal da silhueta? É quando você perde a expectativa de uma interface. Por exemplo, eu consigo separar aqui a área cardíaca, não consigo? Todo mundo está vendo a área cardíaca? Por que eu consigo separar a área cardíaca, aqui, ó, do resto do parênquima do pulmão? Por que eu tenho essa interface aqui? Porque eles têm densidades diferentes, tá? E eu tenho coisas em planos diferentes. A gente vai ver isso mais à frente, tá? Então, se eu tenho ou imagens com a mesma densidade, que estão em planos diferentes, uma está mais para trás, outra está mais para frente, ou tenho densidades diferentes que estejam no mesmo plano, eu consigo separar uma da outra. Tá? Vamos ver aqui, ó, o sinal da silhueta clássica. Se pudesse escurecer, aí seria melhor. Vocês estão conseguindo ver isso aqui direitinho, essa projeção? Está dando para ver? Quer chegar mais perto? Ok? Pode chegar mais perto, eu não passo tuberculose não. Mesmo com tuberculose há muito tempo, mas não passo não. Sou um portador, sou só infectado. PPD 25 milímetros, mas nunca fiquei doente. Você está aí no fundo também, pode chegar mais para frente. Então vamos ver o sinal da silhueta. Aqui tem uma pneumonia. O sinal da seta já mostrou para vocês, né? Tem uma pneumonia no lobo inferior direito. Todo mundo vendo essa pneumonia no lobo inferior direito? Como é que vocês veem essa pneumonia? Por que vocês estão vendo isso? Qual é o que está acontecendo em relação a um lado em relação ao outro aqui? Tá bom? Vocês estão vendo aqui embaixo, ó? Diafragma, não estão vendo aqui? Diafragma. Tá? Aqui também tem diafragma do outro lado, certo? E aqui eu tenho uma interface, ó. Uma densidade de líquido, que é o músculo, tem uma densidade semelhante a líquido. Tá? E tem do lado de cá o outro diafragma, também faz uma interface. O que está acontecendo aqui? Perdeu a interface. Né? A linha vem e chega aqui e para. Por quê? Eu tenho uma outra coisa aqui com uma densidade também semelhante ao diafragma, semelhante a líquido, tá? Que deve estar no mesmo plano. Certo? E aí apaga essa interface. Não tem mais interface. Aí eu posso dizer que aqui tem uma imagem de hipotransparência. Como é que vocês descreveriam essa imagem? Pode falar. Pode ser uma condensação, pode chamar de condensação. Para você não se comprometer muito, quando a gente, uma imagem de hipotransparência homogênea na base do pulmão direito. Por que eu posso afirmar que é na base? Porque o diafragma é na base, né? Ele faz uma culpa, ele faz isso. Então ela está aqui na frente ou está aqui bem encostada no diafragma. Então eu posso dizer que é na base. Tá? Então tem uma imagem de hipotransparência na base do pulmão direito. Junto com a clínica do paciente, tem tosse, tem febre, tem expectoração, deve ser uma pneumonia. Isso é um erro muito comum do clínico, é pegar um paciente com tosse, expectoração, fazer o raio-x, não ver nenhuma hipotransparência no raio-x e dizer que tem uma pneumonia. Tá? Mais ou menos uns 50% das pneumonias diagnosticadas por clínico não existem. São bronquites, às vezes são sinusites. Para você afirmar que tem uma pneumonia, você tem que ter uma interação radiológica. Tá? Então, o paciente tem essa clínica, você vai radiografar, procura a imagem radiológica para você dizer que seja pneumonia. Pode ser uma infecção só de via aérea superior, só de bronco.
Eu só posso dizer que tenho pneumonia quando eu tenho infiltrado, quando eu tenho líquido, alguma coisa ocupando o espaço aéreo do alvéolo. Aí eu digo que tenho pneumonia. Tá? O exame físico, quando você vê a crepitação, e aí você faz o raio-x, ele tem que ter Às vezes pode ser tão pequeno que você pode até auscultar e não achar alguma imagem radiológica muito densa, mas dependendo um pouco da técnica do raio-x. Eu diria que eu não chamaria de pneumonia, porque essa crepitação pode ser por outras causas. Digamos que ele tem uma bronquiectasia ali, ele tem uma fibrose, entendeu? Esse ruído pode ser um terminal, mas não no alvéolo. Para você dizer, não, é uma pneumonia, sim, procura uma imagem radiológica. Uma manifestação radiológica. Tá? Porque tem alguma coisa dentro do alvéolo. Isso de você achar na ausculta e não achar no raio-x vai ser incomum. Se tem alguma coisa dentro de alvéolo, o raio-x geralmente é mais sensível do que o ausculta. Tá? Então, esse é o sinal da silhueta. Tá? Guarda esse sinal que ele é muito importante. Com ele, você vai achar um monte de coisa no pulmão. Tá? Então, vamos avaliar aqui como é que a gente vê se o raio-x está bem feito. Primeira coisa, ver o esforço inspiratório. Você tem que estar com o pulmão cheio quando você radiografa. Tá? Ele funciona como se fosse uma sanfona. Se ele não estiver todo cheio, o que vai acontecer? As estruturas vão estar todas muito próximas, pode aparecer condensações, somente em base, com transparência em base, somente. E você vai achar que tem alguma coisa ali, na verdade, pessoal, porque ele não inflou o pulmão. Tá? Então, para saber isso, você tem que contar a costela. Você vai ver aqui no raio-x só de contagem de costela. Tem que aparecer entre 9 e 10 arcos costais posteriores, ou então 6 a 8 arcos costais anteriores. Para você dizer, não, ele inflou, encheu bem, o pulmão estava bem inspirado. Esse raio-x realmente é representativo. Tá? Penetração. Isso tudo com raio-x digital, a penetração já ficou bem melhor, bem mais difícil de errar, do técnico errar. Você tem que ver os espaços intervertebrais só até um certo ponto. Você vê uns 3, 4 ou 5 espaços vertebrais cortando de cima para baixo. Dali para baixo você não vê mais espaço vertebral. Isso no raio-x normal, né? No raio-x analógico. No digital, às vezes, você até consegue ver um pouquinho dos discos vertebrais sem perder a imagem do parênquima. Porque esse problema é o seguinte: se você radiografa com muita carga, muita energia, você vai acabar radiografando a coluna e perde a definição de imagem do que está anteriormente à coluna, que é o parênquima pulmonar, que é o que você quer ver, geralmente. Se você pega um raio-x de tórax, você quer ver pouco de área cardíaca, né? Você quer ver campo pulmonar. Você vai ter uma noção de pleura, vai ter uma noção de costela, mas o que você quer ver principalmente é campo pulmonar. Então tem que dar um raio que seja suficiente para dar uma boa imagem de campo pulmonar. Não que você veja o que está atrás. Certo? Terceiro ponto, posicionamento, rotação. O que é isso? Se eu vou fazer um raio-x no paciente, eu preciso que os dois lados estejam equidistantes em relação à ampola que está gerando fluxo. Se eu botar um mais perto e outro mais longe, o que está mais longe vai receber um raio já mais fraco, vai penetrar menos, vai fazer um raio-x mais branco desse lado. E esse aqui vai ficar mais preto, que está mais perto. Então o paciente tem que estar bem centrado em relação à ampola e em relação ao fundo que está atrás. E isso vai dar uma alteração no formato do coração. O parênquima vai ficar menos denso de um lado, mais denso do outro. Tá? E você vai ver isso olhando o espaço entre a cabeça da clavícula e o processo espinhoso da vértebra. A gente vai mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Estão vendo? Contagem de costela. Tá? Eu tenho lá em cima a primeira costela, que ela faz um arco contrário. Aqui, ó. Primeira. Aí vem segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Se eu consigo ver até a décima, aquela reta, que é a posterior, essa luminosidade está atrapalhando muito. Depois a gente conta no filme mesmo. Tá? Eu tenho aqui vários filmes, a gente coloca ali, vai passando o dedo no raio-x, não é bom. Não passa o dedo no raio-x, porque o tempo está estragando. Quem vai guardar raio-x reclama que quem passa dedo. Agora é tudo digital também, né? Acabaram essas preocupações. Ou você então conta 10 desses arcos aqui, ó, que fazem esse sentido, tá? Assim, ou 8 dos arcos que fazem essa direção, que são os anteriores. Eu não estou compreendendo isso, tá? Porque tem, os posteriores são esses, os anteriores fazem a curva para frente.
Então, 10 dos de trás ou 8 dos da frente. Significa que o paciente encheu bem o pulmão de ar. Tá? Aqui. Cabeça da clavícula, tá? E o processo espinhoso lá atrás, tá vendo? Esse espaço aqui, essa distância tem que ser mais ou menos a mesma, tem que ser equidistante. Não está tão equidistante assim, né? É um pouquinho rodado esse raio-x. Tá? E aí você vai ver a diferença aqui, ó, do esforço expiratório. Mesmo raio-x, mesmo paciente, a diferença. O paciente que não inspirou profundamente, praticamente vazio, e ali com o pulmão inspirado. Esse aqui você diria, ó, a área cardíaca está enorme, os hilos estão congestos, né? Cheio de hipotransparência aqui, congestão hilar, espaço intercostal, deve ter uma atelectasia, o espaço intercostal está muito junto. Né? Na verdade, um raio-x de tórax normal. Tá? Então isso é para o técnico do raio-x. Você tem que olhar e dizer, olha, fulano, o paciente inspirou esse raio-x direito? Porque ele está muito, o paciente não corresponde à clínica dele com esse raio-x. Aí ele vai fazer novamente e vai dar isso. Tá? Então, contar a costela, aprender primeiro onde está a primeira está sempre aqui, ó. Ela faz esse arco para cá. E aí você vai procurando os arcos, fazendo nessa direção. Tá? Ou então você vai contar 10 dessas aqui. Ó. Primeira está aqui, segunda, terceira, quarta, quinta e aí vai. Até 10. Exposição, né? Olha só como é que esse pulmão está preto, né? Alguém poderia dizer até que ele tem enfisema pulmonar. E aqui o parênquima, como você vê, normal. Aqui você não consegue ver, ó, vaso, não tem vasculatura nenhuma. Né? Você não consegue ver vaso. Aqui não. Aqui você vê os hilos perfeitamente, vê esses vasos. Tá? E que foi isso? Expôs demais. Pegou uma radiação para paciente gordo no paciente que era magrinho. Paciente com tórax pequeno, ele fez uma raio-x com cara de tórax muito comprido, grande. Aí ele penetrou demais. Tá? E aqui, ó, aparece uma imagem, né, com transparência, que aqui não dá para ver de modo algum. Tá? Aqui no caso a gente não está conseguindo ver direito por causa da luz da sala. Mas determinadas imagens de baixa densidade, se você penetrar demais, simplesmente você não vai ver. Tá? Aqui ela já existe, é a mesma raio-x, mas é impossível de ver, só vai ver raio-x. Tá? Aqui também. Superexposição, penetrou demais, exposição normal. Aqui uma imagem aqui embaixo. Tá? Que aqui você não vê. Paciente com raio-x rodado, raio-x oblíquo. A cabeça da clavícula aqui, outro lado de cá. Parece que a área cardíaca está enorme. Olha a distância da cabeça da clavícula e o processo espinhoso. Está rodado esse raio-x. Parece que o mediastino dele está alterado, essa região mediastinal. Parece que tem uma alteração. Tá, então, vimos isso. Em seguida, para você ver raio-x, é interessante você seguir uma sequência para não se perder muito. Tá? Então, ele sugere aqui que a gente tenha uma sistemática. Seja sistemático, faça uma sequência. Tá? Pode ser de dentro para fora ou de fora para dentro. Você escolhe o que é mais prático para você. Aqui ele sugere que você comece pelos pulmões, pelos campos pulmonares, comparando os dois lados. Tá? Passa depois para a superfície pleural, que é a região periférica, né, do pulmão, essa região externa. Lembrar que a pleura também faz um rebatimento aqui no mediastino, então a pleura passa por aqui. Tá? Depois olhar a área cardíaca, está do tamanho normal, se o coração, se as cavidades cardíacas estão no tamanho normal. Depois você passa para dar uma olhada nos ossos, ver as costelas, ver se não tem desaparecimento de costela, que às vezes é um sinal de câncer de pulmão. Você tem uma lesão pequena no pulmão, você vai olhar as costelas, uma costela sumiu, desapareceu. É uma metástase, o paciente tem dor no pulmão e você vai contar as costelas dele e ver se no terceiro arco eu não estou achando. Todos os outros estão visíveis. Pode ser um câncer de pulmão com uma metástase óssea da costela, vai ser a causa da dor do paciente. E você no raio-x consegue ver que aquela costela está ruída, está comida.
Às vezes com uma lesão muito pequena, às vezes com uma imagem que parece uma pneumonia, né? E ele tem uma pneumonia de um lado e tem uma costela desaparecida do outro. Tem uma pneumonia com uma costela sumida. Provavelmente não é uma pneumonia, pode ser um câncer. Tá? Então, essa coisa de você achar uma costela que desapareceu, olhar para o perfil da costela, ver a linha da costela, e aí a costela some, é um sinal importante. Tá? Tardio, mas importante para você diagnosticar o câncer de pulmão, que é uma coisa complicada de você fazer diagnóstico precoce. Okay? E por último, dá uma olhadinha aqui no diafragma, né? Aqui no abdômen, bolha de ar do estômago, se tem alguma alteração, porque existem as hérnias que vêm aqui diafragmáticas, né? Que vêm do abdômen para dentro da cavidade torácica, podem ser causa de dor e pode ser a queixa do paciente. Importante, é bom dar uma segunda olhada nos ápices. Quando a gente pensa em tuberculose, principalmente, procurar doença em ápice. Tá? A área retrocardíaca, então o perfil é muito importante, muita gente não gosta de olhar perfil. Tem muitos radiólogos técnicos que não gostam de fazer perfil, né? Então peçam sempre perfil, tem direito a um perfil, mesmo preço, a mesma coisa, está previsto no SUS, raio-x PA e perfil. Não aceitem raio-x só em PA. Tá? Vocês quando compram um carro, uma casa, um carro, vocês olham o carro só na frente, compram, né? Ou compram uma casa só olhando a frente da casa, fazem eletrocardiograma só com 2 derivações? Não, você quer tudo, né? Você quer que dê a volta toda. Raio-x de tórax é a mesma coisa. Se eu radiografo o paciente só de frente, eu tenho um monte de imagem retrocardíaca, tem um monte de coisa que pode estar lá atrás e eu não estou vendo. Às vezes uma imagem que você localiza na frente, acha que está num lugar, quando você olha no perfil, vê que ela está em outro lugar. E aí tem outros diagnósticos diferenciais. Tá? Então o perfil é mandatório. Olhar a região hilar, alargamentos hilares, um hilo mais alto do que deveria estar, ou mais denso do que deveria estar, mais denso que o outro. Tá? E dar uma olhada abaixo do diafragma. Porque às vezes tem algumas lesões, as hérnias, como eu falei também, que estão ali abaixo do diafragma. Às vezes tem um derrame pleural infrapulmonar. Ele eleva a cultura diafragmática e é um derrame pleural. E aí, o que vocês estão vendo aqui? Está normal os raio-x? Não? O que vocês acham? O raio-x está bem feito? Não está bem feito? Vamos dar uma olhada? Vamos ver então a técnica desse raio-x? Vamos lá. Dá para contar as costelas? O que vocês estão achando das costelas? Tem todas aí que eu preciso para dizer que está inspirado? Tem pouca costela, né, no campo, né? Provavelmente está pouco inspirado. E ele está rodado? Aqui está a cabeça da clavícula. O processo está aqui, estão vendo? Olha essa distância aqui. E olha essa. Parece que tem o quê? Parece que tem uma imagem aqui, né? Eu posso afirmar que tem uma imagem aqui com esse raio-x? Não, está rodado. Isso pode ser normal, pode ser só uma crosta de aorta um pouquinho maior e o raio-x está tudo rodado, a crosta de aorta parece enorme. Vamos ver o que ele diz aqui. Ainda tem uma imagem aqui, ó. Pode estar aqui. A traqueia está fora do centro. Estão vendo a traqueia aqui, ó, esse chouriço escuro? Esse tubo escuro, isso é a traqueia. Ela devia estar mais no centro, né? Mas ela está fora da posição por quê? Porque o raio-x está rodado. Então vamos ver. Tem uma tuberculose aqui em cima, tá? Ó, tem uma imagem na tomografia, eu tenho uma imagem arredondada, de densidade heterogênea. O que eu quero dizer com isso? Que ela não é toda por igual. Ela é branca, né? Tem uma densidade, dentro dela tem uma densidade diferente. Estou conseguindo perceber essa densidade diferente dentro dessa imagem? Na região apical, cá em cima, sugestivo de tuberculose. Então o raio-x estava péssimo, não consegui ver aquela imagem. Alguém viu essa imagem? Eu também não vi. Então tinha uma imagem aqui, ó. Tuberculose in ápice. Vamos ver outra aqui, uma opacidade retrocardíaca. Estão vendo alguma opacidade aqui? Vamos ver o que é. Está aqui, ó. Estão vendo essa imagem? Não, né? Você só vai ver isso direito, ó, no perfil. Então o perfil é super importante. Certo?
E aí tem um macete do perfil que eu digo para todo mundo. Quem não gosta de ver perfil, aprende esse macete. Qual é? É o gradiente de difusão da coluna. Tá? Normalmente, num raio-x bem feito, o que você tem no perfil? Uma imagem aqui bem densa, que corresponde o quê? Musculatura aqui no manguito rotatório, cabeça do úmero, peitoral, né? Tem um monte de estrutura aqui em cima do tórax. Então faz isso aqui ficar tudo branco, porque o raio-x tem que atravessar aquele monte de estrutura, então vai penetrar, bater no fio com pouca intensidade. Mas à medida que você vai descendo no perfil, ele vai escurecendo em degradê. Vai ficando cada vez mais escuro. Isso vai de uma forma bem homogênea. Até chegar aqui tem uma área bem escura aqui. Por quê? Aqui a gente só tem a musculatura intercostal, que é uma musculatura muito fina, né? E quase mais nada. A costela é uma musculatura intercostal. E o ar do pulmão, né? O pulmão aqui embaixo é bem largo. Os dois pulmões aqui com uma área, aquela pirâmide basal que faz assim. Então tem muito ar. Então aqui fica bem preto. Então se você vem fazendo esse degradê, ele vem normalzinho, de branco, passando até bem escuro, quase uma bolha de ar aqui, está normal. Não tem nada desse perfil. Agora, como esse aqui, eu venho aqui, está bem branco, aí aqui dá uma escurecida. Concorda? E aqui ele fica branco de novo. Isso não é normal. O normal ele está bem mais escuro aqui do que aqui. Então posso afirmar, tem uma hipotransparência nessa base desse pulmão. Certo? É um macete simples, mas que facilita muito para ver perfil. Tá? Alguém aqui tinha dificuldade com perfil, não gostava de perfil? É muito comum as pessoas não peço perfil porque eu não consigo ver nada direito ali e tal. Usando esse macete você consegue identificar muita coisa. Perfil serve também para você localizar imagens que você vê no PA. Além disso, serve para ver as imagens retrocardíacas, estariam escondidas aqui atrás, não dá para ver nada. Tá? É a mesma densidade que o coração tem, o raio passa igual. Não faz interface. Tá? Olha só, e esse outro aqui? Um nódulo atrás do diafragma. Tá? Por que ele está atrás do diafragma? O diafragma, gente, é uma cúpula, ele vem aqui e faz isso. Então o que tiver aqui atrás, se for a mesma densidade, né, do diafragma, ele faz essa posição, vai estar lá atrás, você só vai ver no perfil. No PA não vai aparecer direito, tá? Tem uma imagem, então aqui você só vai ver se fizer o perfil, tá? Fez uma cara de dúvida, né? Existe mesmo, não tem o perfil aqui, mas existe. Vou mostrar depois para vocês nos filmes, tá? Então peça um perfil que ele é importante. Para tuberculose também, às vezes você tem uma imagem no ápice, que você jura que é tuberculose, você vê o perfil, a imagem anterior, imagem cavitária anterior. Difícil ser tuberculose, pode até ser, mas tem que pensar em câncer também, enfim. Porque tuberculose é traiçoeira, ela ataca por cima, mas pelas costas. Uma imagem anterior, você só vai ver se é anterior ou posterior no perfil, tem uma chance de não ser tuberculose, somente se for BR negativo. O cara tem uma cavidade lá para o superior, o BR dele é negativo, primeiro, segundo é negativo, você pede a cultura e começa a tratar ele, não fez o perfil. Aí no final do segundo mês, ele está pior. Aí você pede o perfil, aí está lá, a imagem anterior está um câncer de pulmão. Tá? Então se você tivesse feito o perfil lá no início e suspeitado, poxa, mas isso é anterior, talvez não seja tuberculose, vou encaminhar para a minha referência secundária, vou fazer uma interconsulta. Olha, o paciente tabagista, 50 anos, imagem cavitária, BR dele é negativo. O que você acha? Ah, manda para mim que isso pode ser câncer. Tabagista, 50 anos, BR negativo, cavidade grande, né, com BR negativo, pode não ser tuberculose, pode ser câncer de pulmão, pode ser um fungo. Então, você mataria logo de cara, só fazendo um perfil. Tá? Vamos dar uma olhada então aqui na anatomia. O que a gente vê no raio-x de tórax? Basicamente, resumindo as coisas simples, né? Coração, aorta, artéria pulmonar, vias aéreas. Você vê isso tanto no PA como no perfil. Tá? Vamos ver aqui, ó. Borda cardíaca, né? De um lado, do outro. Hilo pulmonar, esquerdo, hilo direito. Tá? Aorta, traqueia,
direita e esquerda. E no perfil, aqui está arco aórtico, artéria pulmonar direita, artéria pulmonar esquerda, lá atrás. Traqueia e brônquio, a gente viu lá perto aqui, ó. Traqueia, e aqui começa a divisão. Guardem essas referências anatômicas, tá? Porque serve para a gente identificar quando tiver um sinal da silhueta. Se você sabe que aquela estrutura é posterior, e ele faz sinal da silhueta com aquela estrutura, essa imagem é posterior. Ou se você sabe que a imagem é anterior, ele faz sinal com aquela imagem, então você sabe que a imagem que você está procurando é anterior. Entendeu? Você juntando a anatomia com o sinal da silhueta, você sabe se a imagem que você está investigando se ela é anterior ou posterior. Tá? Se ela está em contato com aquela estrutura ou não. Vamos ver aqui agora alguns padrões radiológicos básicos de doença rachiditórica. Então nós temos a consolidação, tá? Ou opacidade, a gente chama agora de hipotransparência, opacidade. A gente evita usar o termo velamento, tá? Usa opacidade, hipotransparência, certo? Existe a hipotransparência ou opacidade intersticial, que é aquela que está fora do espaço aéreo, tá? Está no interstício do pulmão. Os nódulos e as massas, os aumentos de nódulos, linfadenopatias, cistos e cavidades, né? Aquelas coisas arredondadas, com ar dentro, e as anormalidades pleurais. Esses são padrões típicos, básicos, né, de alteração radiológica. Então, consolidação do espaço aéreo, causado pelo preenchimento do alvéolo com líquido, com pus, com sangue, com célula neoplásica, tá? A gente chama então de consolidação do espaço aéreo. Então, uma consolidação do espaço aéreo pode ser por fluido, pneumonia, por pus, uma pneumonia, sangue, pode ser hemorragia, né? Ou outras doenças patológicas, pulmonares, doenças vasculares que causam sangramento pulmonar. E pode ser por câncer, né? Esse é um tipo de câncer bronquilo-alveolar que é lá dentro, na hora que você olha o raio-x, dá uma imagem alveolar, parece uma pneumonia, e é câncer. Então qualquer coisa que preenche o espaço aéreo pode dar essa imagem. Pode ser difusa, pode ser isolada, em segmentos, locos e até do pulmão inteiro. Tá? Você pode ter um preenchimento só de um pedaço, só de um segmento, ou pode ser o pulmão inteiro. Só olhando mesmo. E aí os diagnósticos diferenciais são poucos. Pode estar associado com o broncograma aéreo. Vocês lembram dessa imagem? O broncograma aéreo, isso é batido pra caramba. Todo mundo lembra do que é o broncograma aéreo? A gente vai ver, acho que tem aqui nessa apresentação. Se não tiver, eu tenho um raio-x aqui que tem. O que é isso? É novamente aquela coisa das densidades. Eu tenho uma consolidação, né, uma hipotransparência homogênea, e dentro dessa hipotransparência, que é toda por igual, eu tenho um espaço que ainda tem ar lá dentro. Então o que acontece? Uma diferença de densidade, e aí ressalta aquele brônquio que tem ar no meio de um monte de outros brônquios que estão cheios, né, de algum líquido, pus ou sangue, o que for. E aí faz a imagem do broncograma aéreo. O que o broncograma aéreo mostra? Que aquela imagem é de via aérea. Por quê? Todos os outros brônquios ali, os bronquíolos, os alvéolos, estão preenchidos, mas aquele permaneceu com ar. Então tem uma hipotransparência, né? Que aparece broncograma, não, é derrame pleural, alguma coisa do parênquima do pulmão. Tá? Porque está no mesmo plano que ele. Então faz o contraste com o mesmo brônquio desenhado. Certo? Eu só desconfio de um derrame pleural, mas então tem um broncograma ali no meio, né? Pode até ter um derrame pleural, mas tem alguma coisa dentro do espaço aéreo. Tá? Então vamos ver uma pneumonia no lóbulo inferior esquerdo. Aqui tem broncograma aéreo. Estão vendo isso aqui? A gente chama isso de hemitórax opaco. Um todo branco. Pode ser um derrame pleural? Pode ser uma pneumonia? Pode. Por que ele está dizendo ali que é uma pneumonia? Porque ele achou um broncograma aéreo. Tem aqui dentro, estão vendo aqui, ó, uma área mais preta aqui. O que é isso? É brônquio ainda perde com ar no meio de um monte de outros brônquios que estão cheios de líquido, condensados.
Pode até ter um derrame associado. Ela não me pega uma pneumonia muito grande, tem um derrame pleural junto. Acontece. Tá? Mas eu posso dizer que tudo é derrame? Não. Aqui, ó. Tá? Então, um exemplo de uma consolidação. Agora, a opacidade intersticial. É uma doença localizada no interstício, né? É entre os espaços aéreos. Né? No arcabouço tem as fibras colágenas, que dão a estrutura, faz aquele recolhimento elástico, faz o pulmão esvaziar. Lembra da fisiologia? Não enche, esvazia sozinho, praticamente, como se fosse uma mola. Quem faz essa mola é o intestino, que faz o pulmão esvaziar. Então, se eu tenho uma inflamação localizada nesse espaço intersticial, fora do espaço aéreo, eu digo que é uma opacidade intersticial. Como é que eu vejo isso no raio-x? Eu posso ter linhas, pequenas linhas, posso ter uma reticulação, quer dizer, várias linhas se cruzando, formando uma rede, tá? Posso ter pequenos nódulos, tá? Bem definidos, que podem estar todos juntinhos, confluindo, parecendo até que é uma coisa homogênea, mas quando você olha bem de perto, você vê que são pequenos pontos. Vou mostrar para vocês. E tem um padrão que a gente chama de miliar. Todo mundo já ouviu isso falar, né? Tuberculose miliar. O que é essa tuberculose miliar? Quando você tem um padrão de tuberculose no intestino, uma disseminação hematogênica da tuberculose. Cada pequeno vaso, né, da vasculatura pulmonar, que é muito grande, está ali com inflamação. Aí você vê aqueles pequenos nódulos difusos espalhados pelo pulmão. Tá? A pneumonia pelo pneumociste girovese, né, antigo pneumociste carinho, também dá uma imagem semelhante. Certo? Isso é o padrão então intersticial. Você faz um diagnóstico diferencial de edema pulmonar, doença pulmonar intersticial, sarcoidose, algumas infecções virais, tá? Disseminação linfangítica de tumor, chama de linfangite inflamatória, tudo isso pode dar esse padrão. Se você olhar na internet e procurar doença intersticial pulmonar, tem várias piadinhas sobre isso. Uma que é clássica, não trouxe aqui, mas que é o paciente chega assim, doutor, esse é o meu raio-x e tal. Aí o médico, não, deixa eu ver uma olhada. Aí o radiologista, ele pega, coloca assim no negatoscópio, só tem um padrão intersticial. Mas o que quer dizer isso? Qual é a doença? Não, você pode ter um câncer, você pode ter uma fibrose pulmonar criptogênica, você pode ter uma pneumonia por vírus. Aí dão assim uns 20 diagnósticos diferentes. Então o padrão intersticial, ele é muito difícil de você olhar assim e dizer o que é. Você tem que olhar outras coisas, pedir tomografia, para você ter uma noção, pegar bem a história do paciente, você ter uma noção do que é um padrão intersticial. A lista de diagnósticos diferenciados no padrão radiológico intersticial é muito extensa. Tá? Vai muitas vezes até a biópsia pulmonar para você tirar ali. Então vamos ver aqui, ó. Com essa luz vai ser muito difícil vocês verem. Mas eu tenho um raio-x aqui, depois a gente coloca ali. O que a gente observa aqui, ó? Como se aumentasse a trama. Estão vendo essas linhas aqui, ó? Isso aqui é um padrão intersticial bem grosseiro. Vocês lembram da insuficiência cardíaca, no raio-x da insuficiência cardíaca? Lembram como é que é? Como é que chama aquelas linhas que aparecem na insuficiência cardíaca? Linhas de Kerr, né? Tem linha A, linha B e linha C de Kerr. Né? Como é que é a linha? O que é a linha B de Kerr? O que quer dizer? Qual é a expressão do que no raio-x? Como é que é o raio-x da insuficiência cardíaca congestiva? Fala alto, senão não escuta. Congestão pulmonar, líquido, né? Aumento de líquido. Então, aquele pulmão está cheio de líquido, extravasa líquido para dentro do alvéolo, extravasa líquido para o intestino. Né? Então, o que é a linha B, a linha C? É o intestino pulmonar todo espessado. Né? Então, quando ele fica muito denso, cheio de líquido, inchado, né, de líquido, ele fica radiologicamente visível, porque aumenta a densidade dele e o raio bate e não atravessa. E normalmente atravessaria porque ele é muito fino. E aí você consegue ver as linhas do intestino pulmonar. Tá? Aqui, ó, do lado de cá, tem várias linhas. Tá? Então, até a insuficiência cardíaca pode dar um padrão de intestino. Certo? Fazendo um esporte, mas olha só como é que está bem. Essa aqui está bem grosseira mesmo, bem visível. Tá? Esse aqui já é um padrão reticular. Estão vendo essa base aqui, ó? Como é que está suja, né? Podia dizer que a imagem suja. Olha só. Ela está tendendo aqui para uma opacificação
retículo nodular. Como as linhas se cruzam, fazem um retículo, quando elas se cruzam os pontos, elas se cruzam, fazem pontos. Então faz um retículo, né, como se fosse uma rede nodular, que é uns pontos e linhas se cruzando. A base aqui também tem uma transparência. Tá? As fibroses, falamos agora de fibrose idiopática, fibrose de inalação de poeira, mas muito organizada. Não, depende da clínica. Não dá muito para você ver, a gente perdeu muito isso. Antigamente tinha assim, pneumonia por vírus dá padrão intersticial, pneumonia pneumocócica dá um padrão de condensação. Hoje em dia virou zona, virou bagunça. Você pode ter um vírus causando uma condensação, tá? A gente teve aí SARS, né? Com padrão de consolidação mesmo, né? Antigamente chamavam, não sei se vocês pegaram, chamavam de hepatização. Não, já ouviram esse termo, hepatização? Aquela condição que você tem o alvéolo preenchido mesmo, fica muito denso. E não era causado por pneumococo. Tá? Então essa correlação entre o agente e a imagem radiológica se perdeu muito. Você tem que pegar a história, tá? E ver o que é isso. Tá? E os padrões nodulares, tá? Nódulos e massas. Tá? O que a gente chama de nódulo? É uma lesão pequena, com uma borda bem definida, né? Circular, com 0,2 até 3 centímetros, a gente chama aquilo de nódulo. Tá? Se passar de 3 centímetros, a gente já chama de massa. Isso é importante para vocês definirem. Um nódulo e uma massa tem uma diferença razoável. Até 3 centímetros a gente chama de nódulo. Você tem um nódulo solitário do pulmão, já ouviram esse termo. Uma coisa que às vezes aparece como achado radiológico. O cara faz um raio-x de alguma coisa, parece um nódulo. Por que a gente chama de nódulo? Não é maior que 3 centímetros. Se fosse maior, chamaríamos de massa. Tá? Então, nódulo e massa. E aí, o que a gente tem que descrever dessa imagem? Se é único, se é um nódulo solitário único, ou se ele é múltiplo. O tamanho dele. Tá? Características da borda, se a borda é bem definida ou se é mal definida, você mal consegue visualizar. A gente viu algumas ali com bordas bem mal definidas, né? Isso a gente viu até agora. Se tem presença ou não de calcificação dentro, tá? Algumas lesões desse tipo com calcificação dentro tendem a ser benignas. Se você acha um nódulo, uma massa com calcificação, ela tende a ser benigna, não quer dizer que seja, você possa dar certeza, mas tende a ser mais benigna do que a que não tem calcificação. E a localização, a justa pleural, ela é bem perto, bem periférica, perto da pleura, eu posso ter um acesso a ela com uma agulha percutânea. A não, ela é bem central, junto do bronco, só vou ter acesso a ela através de uma broncoscopia, então também isso é importante você localizar. Então vamos ver aqui, ó, algumas massas, né? Aqui, ó. Isso é uma borda bem definida, concorda? Eu consigo limitar onde ela acaba. Ela começa aqui e aqui ela já acabou. Tá? Aqui, ó, calcificação. Aqui muito mal definida. Tá vendo? Eu não sei exatamente onde ela acaba. Ela vai aqui e acaba mais ou menos por aqui. Mas é difícil de ver. E aqui uma massa mal definida também, bem grande. Parece que tem uma cavitação aqui no meio dessa massa. Tá? Então, calcificação é quando você tem essas zonas aqui mais brancas, tem cálcio ali dentro. Isso é sugestivo de benignidade. Tá? Quanto mais mal definida e maior for a imagem, maior a possibilidade de ela ser maligna. Isso ainda não se perdeu. E temos também as linfadenopatias, tá? É quando você consegue ver gânglio no raio-x do tórax. Você vê imagens, geralmente elas estão nos hilos ou no mediastino, às vezes tem um alargamento do mediastino, aquela área central está mais alargada, né? Alargamento mediastinal, ou um aumento do hilo mais denso, ou mais alto do que deveria estar. E existem alguns padrões específicos, um alargamento específico de um determinado gânglio. Isso você tem muita dificuldade de ver isso somente em criança, né?
Criança, qualquer infecção, às vezes tuberculose mesmo na criança, você vai ver um gânglio aumentado no mediastino, onde já tem um timo lá dentro, né, que já confunde pra caramba, e é tuberculose. Né? Vai depender o quê? Da clínica. O raio-x isolado, sem a clínica, muitas vezes não ajuda. É só um achado radiológico. Tá? A gente que é pneumologista, a gente é muito treinado a pegar um raio-x e dar uma série de diagnósticos, sem história. Isso não é uma coisa legal, porque você vê um raio-x, vê aquele monte de coisa na sua cabeça, e às vezes a história facilitaria muito a vida. Mas antigamente a gente treinava, nossos professores nos treinavam assim, chamavam sessão, fulano, vem cá, escreve esse raio-x e dá suas hipóteses diagnósticas. Deixava todo mundo tenso, dia de sessão dava gastrite, você tinha que pegar um raio-x e bolar uma história a partir do raio-x, que não é uma coisa lógica, né? Não faz muito sentido, a história vem antes do raio-x. Vai chegar um paciente para você e falar, eu fiz um raio-x para um exame medicinal, apareceu isso aqui. Aí você vai perguntar, mas o que o senhor estava sentindo? Estava sentindo alguma coisa? Aí você vai montar na sua cabeça uma linha para chegar a um diagnóstico. Agora, fazer o contrário, eu acho que é maldade. Tá? Isso aqui é uma frase importante. A coisa mais difícil, a pessoa que ensinava raio-x para a gente lá na UERJ, dizia uma coisa, que a coisa mais difícil é você dizer que um raio-x não tem nada. Está normal. Se o paciente vem com uma queixa, né? E você olha o raio-x e não vê nada, você fica sempre seguro. Será que não tem nada mesmo? Ou eu não estou vendo o que ele tem? Né? Então é importante você saber o que é normal para você poder identificar o que é anormal. Então peguem os raios-x normais que baterem na mão de vocês e olhem, tentem descrever onde está a área cardíaca, onde é que estão os hilos, né? Onde é que estão as cisuras, cadê o diafragma, para quando aparecer uma coisa anormal, você poder saber. Certo? Então o raio-x normal, não tem nada, posso guardar o seu raio-x, o senhor tem outro? Aí você pega e olha, tenta localizar as estruturas, pega aquelas canetinhas de escrever em CD permanente, desenha, aqui é a tataqueia, aqui está o hilo, aqui está a artéria pulmonar, aqui está o botão aórtico, Esse negócio dos digitais, aí eles colocam muito negativo na imagem, para tentar ajudar, às vezes acaba confundindo mais, a gente não tem tempo de ver tanto, você tem que às vezes ir lá vem na CD, sala, né? Então tá lá no... Eu não recomendo que vocês negativem, não. Vê a imagem do branco e preto da revelação, mesmo, normal, no básico. E quando não revela, a gente está com a imagem só, a tela, eu posso dar aqueles zooms que eles dão, eles alteram a qualidade da imagem? Não. Você consegue ver bastante bem ampliando. Pode ampliar, não está errado. Não está errado, ampliar, tudo bem. Você não deve tentar fazer essa inversão. Passar o branco para o preto, o preto para o branco. Não ajuda muito. Eu não acho que tenha prática isso para ajudar. Tá? Muito antigamente atrás se revelava raio-x em papel invertido. Na verdade o que a gente vê no raio-x é um negativo, né? Se você revelasse, ficaria o contrário em papel de filme. Mas é muito melhor você ver o raio-x só no negativo. Muito melhor. Tem até um aqui. Uma clínica da família, está ótimo, é uma fibrose pulmonar que eu vou mostrar para vocês, está ótimo para mostrar a fibrose pulmonar, perfeito. Ele tinha outro raio-x feito analógico, em filme analógico, e você não via tão bem a fibrose como eu consigo ver no digital. Vocês estão atualmente com a melhor tecnologia que tem para ver a digital, Ou vocês vêm na tela, e aí você pode ampliar, fazer um spot, acho que tem uma lesão aqui, você vai lá, aumenta, aquele pedaço. Ou você pede para revelar em filme, nunca em papel. Tá? É proibido pela Sociedade de Radiologia revelar raio-x de tórax em papel. Papel é para tomografia e ultrassom. Raio-x de tórax é em filme. Quem estiver com raio-x em papel, quem for do município do Rio, vocês todos são do município do Rio, tá? Relatem isso, tá? Peçam para mandar para mim, lá no nível central, do programa de tuberculose, tá? Eu estou documentando isso, porque não pode. Isso atrapalha muito, porque o papel não dá contraste. Eu já peguei clínica da família que estavam revelando raio-x em papel verde. Eles tinham um monte de papel verde. Meu amigo, tem coisa que a gente não consegue ver aqui, imagina se botar o papel verde. Né? Não dá contraste, tem que ser branco e preto.
Vai direto. É, não aceite. Ou CD, se você tem onde ver no seu computador, né, no computador, ou em filme. Tá? Senão, é impossível. Estou achando vocês muito quietos, né? Daqui a pouco eu vou dar um desafio diagnóstico para vocês. Ninguém está falando nada, isso é uma oficina, gente, não é uma aula expositiva. Vocês foram treinados com problematização, é isso? Todo mundo aqui com a faculdade de problematização, com o PSF também, não tiveram? Estão acostumados com essa técnica ou não? Está todo mundo acostumado a sentar e ficar assistindo a aula, assim, como estamos fazendo agora? Transição, vocês estão na transição? Eu sou mais dinossauro, eu estou aprendendo esse negócio de problematização. No meu tempo era sala, sou da Marcos, eram 150 pessoas na sala, um púlpito alto, a pessoa sentava lá e dava aula lá na frente, quem sentava na quinta fila para baixo. Não ficava só, não nunca perguntar nada. Aqui nós somos uns 30 aqui, nem 30, 20 e pouco. Vamos interagir mais para ficar mais interessante, senão daqui a pouco vocês estão dormindo e eu também. Esse ritmo está legal, vocês estão conseguindo pegar, vocês estão gostando, está dando para ver a tela. Vamos ver o que ele mostra aqui para gente. Ah, aqui ó. Então, eu tenho aqui uma traqueia um pouco para o lado e um alargamento de mediastino. Essa área aqui está um pouco mais larga. Então, observar sempre a traqueia, essa região aqui que é o mediastino, isso aqui está mais largo. Os hilos estão no tamanho normal, tá? Estão vendo aqui, ó, os dois hilos. Tá? O botão aórtico, se tem algum aumento aqui também. Isso aqui é a janela aórtica pulmonar. Quando você tem algum gânglio aqui junto da carina, eles geralmente crescem para esse lado e ocupam esse espaço. Então você tem uma bolota aqui, uma coisa mais densa nessa região, perto da crosta da aorta, pode ser um gânglio. Tá? Então eu tenho cadeia ganglionar aqui, tenho cadeia ganglionar aqui, aqui e tenho gânglio aqui também. Então tudo isso são locais de linfadenopatia. Tá? Aqui embaixo. Então, ó, uma linfadenopatia. Isso aqui é um perfil, aqui eu tenho janela aórtica pulmonar. Tá? Abaixo da janela aórtica pulmonar, subcarinal, quer dizer, abaixo da carina, tem esse triângulo aqui. Hilo esquerdo está aqui para trás da janela aórtica pulmonar. Aqui na região abaixo da carina também é região de gânglio. Tem alguma densidade nessa região aqui, geralmente é gânglio. Aqui um alargamento de mediastino. Estão vendo? Esse aqui está mais largo do que o previsto. Estão vendo esses hilos? Olha esse hilo aqui, como é que ele está denso, gordo, largo. Isso deve ser uma linfadenopatia. Tá? Pode ser doença de Hodgkin, pode ser tuberculose ganglionar. Se for um paciente HIV, pensar sempre em tuberculose ganglionar. Tá? Vai inchar essa região e vai inchar também esse aqui. Isso deve ser gânglio. Olha só esse hilo, como é que ele vem cá embaixo, está largo, grande. Aqui no perfil, cá embaixo. Janela aórtica pulmonar aqui, abaixo da carina, também grande. Também abaixo da carina. Densidade no perfil. Diafragma, cisura, janela aórtica pulmonar. Cá embaixo, em relação à janela aórtica pulmonar, uma densidade maior do que prevista. Aí quando você tomografa, uma massa aqui, pode ser um aglomerado de gânglios. Aqui, ó, janela aórtica pulmonar também ocupada. Isso aqui tinha que passar por aqui, ó. Essa linha tinha que estar aqui, na verdade ela está aqui. Então tem uma série de gânglios que devem estar ocupando esse espaço. A massa praticamente. Tá? Por último, cistos e cavidades, a gente pode chamar de buraco. Tudo que no pulmão parece um buraco, né, arredondado, de baixa densidade em meio, ele pode ser um cisto ou uma cavidade. Ela pode estar cheia de líquido, cheia de ar, e a parede tem que estar definida. Você tem que conseguir definir, fechar aquela parede. Se você não consegue fechar a parede, pode ser só uma superposição de imagens, como eu falei para você. Posso ter uma imagem aqui e outra lá atrás aqui. Quando eu olho de frente, parece que é um cisto. Na verdade, uma linha para cá e outra linha para cá. Tá?
Se você não consegue fechar, pode ser um artefato. Os cistos podem ser congênitos, podem ser adquiridos. As cavidades geralmente são causadas por necrose, né? A cavidade mais clássica é da tuberculose, mas existem outros tipos de cavidade. Doença reumática pode causar nódulo cavitar, certo? Pneumonia, né? Você pode ter uma condensação cavita, uma pneumonia que a gente chama de necrotizante. Característica, né? Como é que se caracteriza? A espessura da parede na sua porção mais larga. Tá? Geralmente a cavidade, quando ela tem alguma doença ativa, tem uma parede larga, espessa, mais de 3 milímetros. Mas esse outro vocês vão criando com o tempo. Mas a parede espessa, engrossada, significa que aquela cavidade tem alguma atividade inflamatória ali. Se eu tenho uma cavidade com uma parede muito fininha, tendendo a ser um cisto, né? Você pode dizer assim, deve ser uma coisa cicatricial, antiga. Tá? Então definir a largura da parede, espessura da parede, a superfície interna, como é que é a superfície interna? A superfície interna é lisa, essa superfície interna é irregular, certo? A superfície interna é irregular, fala a favor de neoplasias, processos inflamatórios recentes, presença ou ausência de líquido dentro, pode ter um nível líquido, uma linha reta lá dentro, como se fosse um copo cheio, tá? Também indicando que tem alguma doença ativa ali, algum sangramento, ou que tem, por exemplo, fungo. Você pode ter uma cavidade antiga, que o aspergillus, que é um fungo que está em todo lugar, pode ter penetrado ali e feito uma inflamação, e você vai ter uma cavidade com um nível hidroaéreo. E às vezes o paciente tem hemoptise por causa de uma cavidade com nível hidroaéreo que é causada por fungo. Tinha uma cavidade com uma tuberculose, curou, mas ficou a cavidade. Veio um fungo que é saprófito, entra ali, causa inflamação, pode levar a sangramentos recorrentes. Aí você fica pedindo BR, não dá nada. Por quê? Não tem tuberculose mais ali, é só uma cavidade saneada que está sendo saprofitada por um fungo. Tá? O número de cavidades é a localização, lábio superior, lábio inferior, 2, 3, isso tudo tem que ser definido. Aí vem uma grande questão. Vocês já ouviram Hamlet, né? Já ouviram falar em Hamlet? Todo mundo conhece, né? Aí tem um pedaço famoso do Hamlet que ele diz, to be or not to be? That's the question. Né? Ele quer saber, está pensando se ele mata ou se não mata o tio, né? O tio matou o pai e tal, ele pega aquela caveira, né? To be or not to be, ser um assassino ou não ser. Aí os nossos pneumologistas, né, internacionais, são muito criativos, criaram essa expressão aqui. To be or not to be, that's the question. É tuberculose ou não é tuberculose? Né? To be or not to be. Que é uma grande questão para todo mundo, até para os pneumologistas. Antigamente, os pneumologistas clássicos, desculpa eu falar tanto dos pneumologistas antigos, mas eu sou um cara meio... Apesar de eu não ser tão velho assim, meu pai é pneumologista também, eu vi alguns pneumologistas bem antigos, e aí eu tenho essa mania de falar dos pneumologistas antigos. Eles diziam que a tuberculose era a velha senhora, grande enganadora, porque ela pode fazer mais imagens mais diferentes no raio-x de tórax. Tá? O que vocês não podem deixar de pensar em tuberculose é aquela imagem de cavitação lobo superior, né, e segmentos posteriores. Essa não pode deixar de pensar em tuberculose. Agora as outras, todo mundo pode errar. Tá? Mas tuberculose é sempre um diagnóstico. Certo? Existe uma estratégia da OPAS, Instituto Americano de Saúde, chamada estratégia PAL, em que você abre um pouco o leque de diagnóstico sintomático respiratório. A OMS sempre recomendou paciente sintomático respiratório, né? O que é o sintomático respiratório? Todo mundo lembra? Não sabe o que é a definição de sintomático respiratório? Tosse há mais de 3 semanas. Ele deve fazer o quê? Pesquisa para tuberculose. BAR e no nosso meio, que tem facilidade, raio-x de tórax também. Não é isso? Todo mundo que tosse tem tuberculose? Tem um monte de gente que tosse e não tem tuberculose. Finalmente alguém pensou nisso na saúde pública. Então foi lançada essa estratégia, uma estratégia PAL, que é a abordagem abrangente das doenças pulmonares, em inglês. Que no Brasil está chamando de CIR. O que é isso? É você, além de investigar tuberculose, primeiro, investigar outras doenças também. Tá? Mas nunca deixando de investigar tuberculose. Se investigou tuberculose, não é. Será que é DPOC? O paciente fuma, fiz uma prova de função, tem um VF1 muito baixo, é DPOC.
Estou tratando ele, mas ele continua ainda tendo sintomas. Eu não deixo investigar tuberculose mesmo nesse BPAC, tá? Mas começar a abrir a cabeça que pode ter outra doença. O BR negativo não é BR negativo, tchau e benção. É BR negativo, cultura negativa, tchau, vai para casa, o senhor não vai ficar aqui. Não, a gente vai ter que dar uma resposta a esse paciente também. Tá? Mas a tuberculose é um grande problema, porque ela pode fazer várias imagens radiológicas, né? E muitas imagens sugerem câncer. E vai depender da história e de alguns detalhes. Né? Então vamos ver aqui alguns casos, imagens, que fazem a gente pensar se isso é tuberculose ou se não é. Então, esses achados são sugestivos de doença benigna ou de doença maligna. Um homem de 45 anos da China com tosse e perda de peso. Tinha essa imagem radiológica aqui. Isso aqui é só um spotzinho da imagem. Vocês conseguem ver alguma coisa aqui? Tem alguma imagem nesse ápice? Parece, né? Oi? Embaixo da clavícula, né? Tem uma linha aqui meio estranha, né? Uma imagem que parece arredondada aqui, né? Ela que soma, vocês pegam aqui a borda dessa costela, e aí ela faz um pedaço dessa cavidade que está sendo feito pela borda da costela, né? E aqui também a outra borda também está sendo feita pela clavícula. Será que tem uma imagem realmente aqui? Parece que tem. Tá? Aí o tomógrafo, na tomografia, está lá uma imagem arredondada de parede espessa com algumas lesões satélite aqui. Tá? Aqui. Esse tipo de raio-x aqui é muito sugestivo de tuberculose nessa localização. Tá? Eu chamo de ápice tudo que está acima da clavícula. Qualquer imagem ápice tem que dar uma pensadinha se é tuberculose. Se eu tomografar, eu consigo ter uma imagem que parece bem pequenininha aqui, né? Difícil de ver. Quando eu tomografo, parece um buraco, uma cavidade enorme. Mas antes da tomografia, tem um macetezinho que vocês podem também utilizar se vocês ficarem em dúvida em relação ao ápice. Já ouviram falar em raio-x em apicolordótica? Já ouviram falar disso? Pois é, esse é um macetezinho bobo, mas que vocês podem aplicar no PSF. O que é isso? Por que é difícil ver o raio-x no ápice? Porque ali eu tenho um monte de estrutura. Eu tenho a primeira costela, que tem um formato diferente, parece uma letra C aqui. Tenho a clavícula por cima. Às vezes ainda tem uma mulher de cabelo comprido, né, que faz o raio-x e fica com o cabelo solto, como está o dela, assim, vai aparecer tudo no raio-x. Parece tudo imagem de ápice, é um cabelo. Então confunde. Então peço sempre para prender o cabelo como o dela e puxar para o lado. Se você tem um cabelo longo, fazer um rabo de cavalo prendendo alto, não atrapalha. Então o que eu posso fazer? Uma apicolordótica. O que é isso? É você, por baixo. Você, antigamente se inclinava o paciente e radiografava nessa direção. Então o raio entra entre a clavícula e o espaço da costela. Tá? Vou mostrar depois para vocês em filme. Então o raio penetra naquele espaçozinho embaixo da clavícula. Você consegue ver o ápice esticado assim. Tá? Você tira da frente do raio a clavícula e a primeira costela. Você consegue ter uma visão bem mais nítida do ápice. Aí você consegue ver uma cavidade lá bem feitinha, bem nítida mesmo. Ou um infiltrado bem sugestivo de tuberculose. Então podem pedir para o seu técnico. Apicolordótica. Em vez de inclinar o paciente, o que ele vai fazer? Ele vai inclinar a ampola. Tá? O paciente fica na mesma posição, mesma coisa, e ele inclina a ampola. Tá? Aqui, ó. Infiltrado aqui em cima. O cara é tabagista, perda de peso, será que isso é câncer? Aqui, uma outra imagem. Enorme. O nível líquido, estão vendo aqui? Nível líquido. Parede interna irregular. Né? Será que isso é câncer? Será que isso é tuberculose? Será que é fungo? Será que é doença ativa mesmo ou só sequela? Estão cansados? Vamos terminar essa apresentação aqui e aí a gente vai para a parte prática. Então, os achados radiológicos são sugestivos de malignidade ou de benignidade? Cada uma daquelas imagens é uma coisa diferente. Tá? Pode ver a mesma história,
Mas a imagem vai dar um... Então vamos lá. Um cisto benigno, ele tem uma parede uniforme, tá? A espessura da parede é fina, 1 milímetro, tá? O preenchimento interno, a borda interna dele é fina e irregular. Então, aspecto de um cisto benigno. Pode ser pneumonia por pneumocisticarímia. PCP pode dar esse tipo de imagem. Tá? Uma cavidade benigna, aquele outro. Parede espessada, mais de 4 milímetros, minimamente irregular e preenchimento interno, a borda interna, um pouco irregular. Pode ser tuberculose. Essa tomografia aqui é muito sugestiva de tuberculose. Tá? Você vai, assim, qual dúvida você vai pedir para fazer uma tomografia desse estudo de tuberculose? Somente desse tipo de imagem aqui. Tá? Uma cavidade que você não sabe se é doença ativa, se não é. A tomografia ajuda muito. Ou um paciente, por exemplo, um HIV positivo, que está com febre, que você radiografa, não tem nada. Às vezes aparece só na tomografia. Tem um paciente que seja sintomático Respiratório. que tenha negativo, uma imagem de raio-x extrema, acho que a clínica não seja tão importante, na nossa realidade do SUS, eu não vou costumar. Atualmente ela não está tão recomendada. O que a gente tem recomendado? Antes de encaminhar para fazer uma tomografia, eu sugiro que vocês façam interconsulta, porque a gente vai economizar muito com isso. Entendeu? Tem uma imagem, você está com dúvida, e você vai aprendendo na prática, né? Estou com dúvida, não sei o quê, procura teu NASF, né? Faz contato por telefone com a referência secundária. Dentro da literatura é recomendado, então. Essa dúvida Hoje a gente está fazendo muita tomografia. Sai de tomografia. Não é custo efetivo. Tá? Você vai achar um monte, inclusive porque hoje com a tomografia de alta resolução, você vai achar um monte de nódulo benigno, que não é nada, que vai gerar outros exames, vai biopsiar o paciente depois por causa do nódulo que não era nada. Tem que seguir a regra, gente. Primeiro a clínica, assim. História. É tabagista, tem sistema respiratório, tem história epidemiológica para tuberculose, raio-x não tem nada e HIV, esse cara precisa de uma tomografia, porque ele pode ter tuberculose, uma imagem muito pequena, ele não tem CD4 para fazer lesão grande, você vai estar com tomografia. E vê também o BR, de repente o BR dá positivo uma cruz, uma cultura, e você mata o diagnóstico ali. Não vai expor o paciente a fazer tomografia, vai demorar também. Né? E encaminhar para alguém tirar a dúvida, antes de você passar para um nível mais sofisticado de semiologia armada, né, de exame complementar. Tá? Olha só, esse aqui já tem uma cara de doença maligna. Uma cavidade com parede irregular, isso é muito típico, fractuosa. Como se fosse cheio de uma caverna com estalactites e estalagmites, a parede é toda irregular, isso sugere doença maligna, tá? A parede é muito grossa, tá? É mais de 16 milímetros na parte mais espessa, ela é irregular, a borda não é nítida, você não sabe onde ela acaba, onde começa o parênquima pulmonar normal, então isso sugere neoplasia. Não peguem isso aqui pensando que é tuberculose, não. Pensem primeiro em câncer, peço BAR, mas pensem em câncer de pulmão, tá? Enquanto essa aqui, podem pensar em tuberculose. Então, a parede interna é bem lisa, regular, a parede não é tão espessa. E essa com a parede muito fininha, pensar em doença benigna, não pensar nem em tuberculose. Um cisto, a parede muito fininha. Caverna ativa de tuberculose tem pelo menos uns 3 milímetros de espessura. Essa aqui está muito fininha, tá? Essa aqui está muito grossona. Okay? E agora umas imagens de derrame pleural. Derrame pleural de todo mundo conhece bem, né? Você vai procurar lá no seio costofrênico, o apagamento aqui do derrame pleural bem pequenininho. Lembrar que um simples apagamento do seio costofrênico já tem pelo menos 300 ml de líquido para apagar o seio costofrênico. Se você vê que o seio costofrênico é rombo, não é agudo, já tem uns 300 ml ali. Às vezes é difícil de funcionar, mas tem 300 ml. Com um ultrassom você consegue localizar e funcionar. Certo?
E a hipotransparência aqui no perfil, quando você olha o perfil, você vai ver que a parte mais baixa do pulmão é posterior. Então o líquido geralmente começa a se acumular por aqui, e aí vai subindo. E a conhecidíssima também curva de Damasor, aquela parábola, né, que o líquido faz. Quando tiver essa imagem, é altamente sugestivo de líquido pleural. E aí, que incidência a gente pode fazer para tirar a nossa dúvida? Se tem líquido pleural ou se é uma condensação pneumônica? Laurel. Laurel. Gelme e laurel. Dois caras, dois belos. Gelme e laurel. O nome técnico é raio-x decúbito lateral com raios oblíquos. Tá? Do lado que tem a lesão. A gente vai deitar em cima da lesão. E aí o que você vai ver? Vai ver que o líquido vai mudar de posição. Condensação. A hipotransparência estava assim, o paciente em pé, quando você deita, ela fica ao longo do pulmão. E aqui o laurel deitou, o líquido correu para cá, está deitado em cima desse lado aqui. Tá? Aqui uma calcificação pleural, você consegue ver a pleura bem definida, bem branca. Se der uma sequela de tuberculose, chamava isso antigamente de casquete pleural, como se fosse uma capa, né, um capacete pleural, a pleura fica dura, espessada, calcificada. Isso é sequela de tuberculose. Tá? Aqui uma coisa que quase não se vê mais, que é um antigo tratamento para tuberculose chamado colapso terapia. Você abriu o pulmão do paciente e colocava ali bola de ping-pong. Estão vendo aqui essas coisas arredondadas? Estão vendo? O espaço entre as costelas está diminuído. Por quê? Porque o espaço está exprimido. O que eles faziam? Reduziam, atelectasiavam aquele segmento pulmonar, que parava de chegar ar, né? Atelectasiava, e o bacilo não conseguia se multiplicar no ambiente com pouco ar. E aí tratava-se o paciente. Lembra do poema do Manuel Bandeira? 33, 33. O senhor tem uma escavação na mão direita e uma infiltração no lado esquerdo. E aí, doutor? Podemos tentar o pneumotórax? Não. Só resta cantar um tango argentino. Dizendo então que não tinha mais jeito. Estava com tuberculose, com cavidade, não escuta. Então, perguntou, podemos tentar o pneumotórax? O pneumotórax é uma técnica semelhante a essa. Você entra com uma agulha, insufla ar na cavidade pleural, o pulmão colapsa, né? Fica sem ar, o bacilo não consegue se reproduzir direito ali, o paciente tem uma chance melhor de cura. Tá? Mas se só fazia isso quando era uma lesão de um lado só, pequena, né? Uma lesão de dois lados, então não dava. Ele colapsar os dois pulmões, não funcionaria. Isso dava certo em alguns casos. Uma das técnicas também é essa, além do pneumotórax com ar, é botar bola de ping-pong dentro da pleura do paciente. Isso antes do antibiótico, né? Antes dos anos 60. Vamos ver agora algumas manifestações radiológicas de tuberculose que terminam essa apresentação e a gente vai ver raio-x. Aí a gente vai fazer um intervalo. Claro. Tomar um cafezinho, respirar, sacudir os raios-x da cabeça. Né? Isso pode ser tuberculose? O que vocês acham? O que isso aqui tem para ser tuberculose? Primeiro ápice, né? Lesão em ápice. Por que lesão em ápice? Eu posso pensar em tuberculose é uma possibilidade, concorda? Qualquer lesão daqui para cima, eu posso pensar em tuberculose. Ele bota ali can, pode. Pode ser tuberculose? Pode. Pode não ser, mas pode ser? Pode. É uma hipótese. O que eu tenho que fazer? De BAR uma cultura até, tá? Pode. O que mais que isso tem para ser tuberculose? O perfil também é importantíssimo, né? Porque de repente tem uma imagem não, mas é tudo anterior. Aí já reduz um pouco a chance de ser tuberculose. O que mais que tem para tuberculose? Gente, tem uma imagem, tem um sinal que é super importante de tuberculose, que é a lesão em espelho ou lesão em esquadro. Ele tem lesão igualzinha, quase igual, dos dois lados. Isso também sugere ser tuberculose. Tá? Outra coisa é que esse infiltrado não é uma condensação homogênea. Ela é heterogênea, concorda? Não é aquilo tudo por igual. Tá? Então, uma condensação heterogênea, lobos superiores, tá? Que a gente chama de condensação acinar, quer dizer,
Só tem ácidos cheios de líquido e alguns que não estão com líquido. Então dá esse negócio heterogêneo, não é aquela condensação homogênea. Tá? Dos dois lados. Tá? Então isso é sugestivo de tuberculose. Lesão em lobos superiores, em espelho ou em esquadro e condensação acinar. Olha o perfil. É anterior ou é posterior? Posterior. Continua contando ponto para tuberculose, certo? É um padrão típico da tuberculose pós-primária, típico da tuberculose do adulto, da pessoa com um sistema imunológico em boas condições, certo? Porque ele faz uma resposta inflamatória intensa, porque ele tem célula para responder, já conhece o bacilo, né? Entrou em contato, já foi vacinado, então não é aquela tuberculose que parece pneumonia, como é da criança, muitas vezes, tá? Então, região apical dos segmentos posteriores, região superior dos lobos inferiores, tá? Você pode ter, às vezes, uma imagem como essa, em região anterior, mas é incomum. Quando isso acontecer, pensar em micobacteriose atípica, como, por exemplo, ali Mycobacterium avium. Mycobacterium avium, se for um HIV positivo, por exemplo, com uma imagem igual a essa, mas anterior, pode ser Mycobacterium avium. Vai dar BR positivo também. Você vai saber na cultura ou no DineXpert. Também não vai dar positivo. Vai dar baciloscopia positiva, né, e DineXpert negativo. É uma possibilidade. Baciloscopia positiva com DineXpert negativo. Todo mundo conhece o DineXpert, já ouviu falar? É um método de PCR. Depois a gente fala disso, né? Meio um pouco da tá? Olha aí. Também padrão típico de tuberculose. Essas são as que vocês não podem deixar de fazer o diagnóstico radiológico. Tá? Consolidação do espaço aéreo, cavitação, disseminação broncógena, a gente dissemina para o outro lado. O padrão miliar também, um padrão que vocês vão ver aqui. Broncoestenose, o paciente faz estenose do bronco, pode fazer uma atelectasia. Tuberculoma, que é um nódulozinho bem regular, bem redondinho, já não é tão típico assim, né? Derrames pleurais. Derrame pleural em paciente jovem, tá? Com pleural grande, tem que pensar tuberculosamente, tá? Tem que funcionar. Como diz a história, está com derrame pleural, vou fazer um antibiótico e tal. Derrame pleural grande, não tem condensação pneumônica, a história pode até parecer uma pneumonia, mas é um derrame grande. Pensa em tuberculose, manda funcionar esse derrame, tá? Pode até fazer um antibiótico, se vocês acharem que a história está muito sugestiva de pneumonia, certo? Mas manda funcionar e pensa em tuberculose. As duas principais causas de derrame pleural são câncer e tuberculose. No nosso meio, mais a tuberculose do que o câncer. Um paciente que não é tabagista, jovem, pede até um PPD dele, se der forte reator, mais chance de ser tuberculose. Vê a história epidemiológica. É possível? Tem contato recente? Pensa mais ainda em tuberculose, mas manda funcionar. Tá? Se não for empiema, pode até pensar em começar a tratar antes de vir o diagnóstico da função. Certo? Mas pense em tuberculose derrame pleural e manda funcionar. Se for empiema, não. Radiologicamente é a mesma coisa. Você só vai saber se é empiema quando você enfiar a agulha, aspirar, vai vir aquele líquido grosso, espesso, né? Ou com as características bioquímicas de empiema. Aí você vai saber sempre se for empiema, tem que botar dreno. Se for hemotórax, né? Também tem que botar dreno. Se for aquele líquido livre, clarinho, só aspirar um pouquinho. Não, radiologicamente você não consegue ver, só no ultrassom. O ultrassom te dá indicações que pode ser empiema. Pela densidade. Não. Isso aqui pode ser tuberculose? Sei lá. E esse pode ser tuberculose? Pode, né? Vamos lá. É um padrão atípico. Tá? Qualquer órgão, lobo está envolvido, lobo inferior, uma consolidação do espaço aéreo, cavitação incomum. Tá? Adenopatia é comum. Do lado direito, o padrão miliar do derrame pleural. Isso vai acontecer quando? Esse padrão incomum de tuberculose. Um paciente HIV positivo, um paciente diabético. É muito comum um paciente diabético fazer tuberculose com imagem
em segmento 6, ou em base de pulmão, às vezes com cavidade, igualzinho como seria em cima, só que ele faz embaixo. Se o paciente é diabético, não precisa usar insulina, então aquele diabético não compensa direito, está com uma tosse radiográfica, tem uma imagem que parece uma pneumonia, trata a pneumonia, mas pensa isso aqui não é tuberculose. Se ele não responder uma semana de amoxicilina, pode ser uma tuberculose. Pede o BR dele, não custa nada, usando simples, barato, fácil, dá à vontade. Paciente diabético, paciente HIV, imagem atípica, pede BR, pode ser tuberculose. Tá? Isso pode ser uma tuberculose miliar, olha miliar aqui, gente. Estão vendo? Um padrão assim meio sujo, meio. E quando você pega a peça anatômica, cheio de granuloma. Esse granuloma é para a gente ver no raio-x. Na verdade, eu falei com vocês no início, radiografar um fígado eu não vejo nada. Se eu radiografar um paciente com tuberculose miliar, eu posso radiografar o fígado dele e ver uma imagem parecida com essa. Porque isso é uma disseminação hematogênica da tuberculose. Eu posso ter meningite tuberculose associada a isso. Recentemente teve um padrão miliar, tinha imagem no fígado e baço também. Pois é. Porque no pulmão, a gente vê porque o contraste do pulmão é ótimo para fazer isso. Mas você pode ver em outros órgãos. Tá? Se ele tem esse padrão, é uma disseminação hematogênica. Ele pode ter granuloma em tudo que é canto. Pode andar com uma miliar e ter uma meningite tuberculose junto. Responde igualzinho a tuberculose pulmonar no tratamento. Tá? Mas é uma tuberculose mais difusa, mais disseminada. Tá? Tem que ter cuidado com esse paciente. Olha a tomografia. Cheio de pequenos pontos também. Que não está bem definido. Não, ó. Típico e atípico. 85% da tuberculose típica pós-primária, lobo superior. Já atípica, aqueles pacientes que eu falei, criança, diabético, HIV, 40% a 60% vai vir inferior. Tá? Cavitação na primária, paciente rígido, típico, é comum. Na atípica, nesse caso, muitas vezes você não vai ter cavitação. Certo? Adenopatia em adulto, também é comum. Na criança, e HIV positivo, muito comum você ver adenopatia. Derrame pleural que você pode ter aqui, também aqui faz a mesma coisa, não, estatisticamente você não faz a mesma coisa. Tá? Vamos dar uma paradinha para vocês descansarem, aí a gente termina isso aqui, aí vamos ver.